Olá, tudo bem? Estamos de volta aí com o programa Pontuando e hoje eu vou pegar um tema que é um tema mais ou menos árido. Por quê? Porque nós temos uma filosofia e uma forma de pensar aqui, vamos chamar, no Ocidente e naquela parte do mundo que tem o Ocidente como peça a ser seguida ou central do pensamento, esquecendo que existem miríades de outras culturas no mundo, eu resolvi fazer uma análise de um tema que é o que é o esclarecimento, mas uma análise intercultural. Então é uma análise intercultural, mas que a maneira de Kant, de Immanuel Kant, quer falar de autonomia e de crítica. Mas eu na realidade não vou falar de autonomia e crítica porque, apesar das primeiras análises aqui, dos primeiros filósofos, entre eles o Kant, ser assim bastante racionalista dentro da nossa filosofia, o que não é coisa de se jogar fora, é um raciocínio interessante, mas existem outras culturas fazendo outros raciocínios. Aí a pergunta é, em qual delas nós chegaremos ao verdadeiro esclarecimento? Ou qual é a temática ou a forma de ser e de pensar daquela civilização em que ela julgue que o esclarecimento é importante, ou melhor, de como chegar ao esclarecimento é importante. Então as nossas teorias iniciais aqui são racionalistas, depois nós vamos passar pelo Confúcio, que é uma outra forma de pensar, nós vamos passar pelo o monge vietnamita Thich Nhat. Eu falo mal o nome dele, desculpa, no momento que eu estiver lendo eu vou falar mais adequadamente. E o Lao Tse, lá do Tao, da filosofia oriental também. Então, eu vou propor que eu comece a falar, eu vou tentar fazer um resumo em cima desse nosso texto aqui, porque ele está muito grande e provavelmente nós vamos levar um bom tempo. Eu não quero cansar. Eu quero apenas falar de uma coisa interessante. Então vamos lá. Vamos começar. A pergunta kantiana e seu histórico. Primeiro, quem saiu com essa pergunta foi o Kant, mas vários fizeram análise depois dele. Então, o Immanuel Kant publicou o célebre ensaio chamado Resposta à Pergunta: o que é esclarecimento? A sua definição tornou-se fundacional. O esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. Isso é uma maneira de ser. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de todo o seu entendimento sem a direção de alguém, de um outro. A maneira de um professor, de uma instrução, de um instrutor, ou de uma lei, ou de algumas pessoas mais sábias, com maior compleição de personalidade, que poderiam estar dando diretriz. Então o lema que propõe Kant é ouse saber. Em outras palavras, instale o saber em si para que você possa se guiar. É uma tese racionalista até então. Esta concepção, ela não se esgota nesse século XVIII, onde ele estava falando isso. Ela reverbera e também é criticada, reinterpretada, expandida por pensadores como Max Weber, Michel Foucault e Julius Habermas. E por contribuições das ciências sociais, oferecendo um panorama complexo sobre os projetos e dilemas da modernidade, mas forçoso dizer que essa modernidade que nós estamos analisando aqui, do século XVIII para cá, onde muitos fizeram esse tipo de questionamento, não apenas o Kant, mas aqueles que fizeram ao dele e depois outros questionamentos, mas também pelo lado de outras filosofias. A gente poderia até incluir aqui alguma filosofia de povos africanos, que talvez tenham uma cosmovisão diferente. Mas eu fiz a opção aqui, talvez nós devêssemos fazer dos povos do Império Persa, os filósofos persas ao longo da época, eles têm 6.000 anos de cultura, que chega a ser mais antigo que a China, que tem 5.000 anos, e do Japão e do Vietnã, aquelas regiões ali que têm civilizações antigas, algumas que já deixaram de existir, deixaram sua contribuição na forma de história e foram abraçadas por estudos de outros povos.
O fato é que você tem muitas filosofias no mundo. A filosofia, a análise do Ocidente aqui, centrada no Ocidente, Kant, Foucault e outros que eu citei aqui, é apenas uma forma de ver, talvez a que mais seja pensada como realidade ou funcionalidade, porque primeiro nós temos o hábito de valorizar a cultura ocidental, que ela própria se autovaloriza e fica parecendo que ela é o acabamento de tudo, o que não é verdade. É apenas uma maneira de pensar, é uma contribuição, mas não é a última palavra, tá? Como a do Oriente também não é a última palavra. Bom, então vamos falar do Kant, a autonomia, o uso público da razão e a coragem para pensar, que é uma tese mais ou menos racionalista do iluminismo daquela época, do século XVIII para cá. Depois nós vamos viajar pelas concepções orientais e elas vão discutir, como outros poderiam também, se fossem africanas, ou do próprio indígena brasileiro, ou dos impérios incas, império azteca, qualquer coisa, iriam discutir esse ponto de vista, porque cada civilização tem o seu pensamento centrado, tem o seu histórico. Isso é importante. O que é o esclarecimento? Eu acho que nós não sabemos ainda. Para Kant, o esclarecimento é um processo coletivo histórico de emancipação intelectual. Então nós estamos falando de razão, possibilitado pelo exercício livre e público da razão. Então nós estamos falando de razão. Ela distingue entre o uso privado da razão, aceitar a autoridade em funções sociais específicas. Por exemplo, um soldado obedece ordens, um contribuinte paga impostos. Isso é uso privado da razão. Uso público da razão seria o exercício da livre razão perante uma sociedade dos cidadãos do mundo, como um estudioso que discute problemas na sociedade e que se sente no direito de opinar e ajudar a conduzir, o que chama-se política, mas com o uso da razão. Exemplo, um pastor deve pregar conforme o dogma de sua igreja. Tudo bem, isso seria o uso privado. Mas como erudito, ele tem o direito e o dever de criticar publicamente esses dogmas, contribuindo para o progresso religioso, ou de entendimento, ou seja, quer que os dogmas religiosos não venham a obstruir a vida das pessoas, ou a vivência ou as práticas. Isso seria um uso público. Então, aquilo que ele crê e que ele prega é o uso de pensamento dele. Mas se aquilo ali não ajuda terceiros, já seria um uso público. Kant acreditava então numa teleologia do progresso, ou seja, uma busca de uma finalidade para se progredir. Nós vamos ver que esse ponto aqui é um ponto central da cultura ocidental, uma cultura racional, que ela busca como finalidade progredir. Progredir, você precisa desse tal esclarecimento, que nós ainda estamos aqui no limite das definições. Mas os orientais não pensam que você deve buscar a finalidade como progresso, porque o progresso pode ser visto de uma maneira mais em fluxo. Por exemplo, um sujeito que aprendeu a fazer um artífice qualquer, que aprendeu a fazer um artefato lá, uma obra, seja lá de que natureza for, à medida que ele vai usando de intuição e vai se acostumando com a ideia e vai trabalhando em fluxo, ele parece que adensa nele uma sabedoria, que é como você aprendeu a andar, você não pensa mais em como dar os passos, aquilo ali é uma sabedoria que você tem incorporado, você anda o mundo inteiro. E você não tem que pensar para fazê-lo. Você está no fluxo. Os orientais defendem essa forma clara de viver as coisas em fluxo, bastante diferente da finalidade aqui de buscar conhecimento. Mas eu acho também que existem enfoques diferentes. O Ocidente busca a razão, a discutir as coisas pela razão e trazer à baila, enquanto que o Oriente trabalha mais com a intuição e com o conhecimento pregresso, valorizando o conhecimento de outros tempos que vieram a redundar nos tempos atuais. Então são concepções diferentes. Quais delas está mostrando para nós verdadeiramente o esclarecimento? Eu acho que é possível que seja mais de um enfoque que mostre um ser se tornar esclarecido. Isso é pensamento do Zé Roberto, tá bom? Bom, então o Kant acreditava na finalidade de progredir, onde a liberdade de pensamento levaria gradualmente à reforma das instituições,
A saída dessa minoridade exigiria coragem para desafiar tutelas religiosas, políticas e tradicionais. A sua visão é otimista, universalista, centrada na autonomia do indivíduo racional. Veja bem, indivíduo racional contra tutelas religiosas, políticas e tradicionais. Pode ser que eles vejam nas formas de pensar do Oriente formas tutelares, o que não é necessariamente uma verdade. Bom, Max Weber, ele fala do desencantamento do mundo e a jaula de ferro da racionalidade. Agora, o Weber ele já discute um pouco essa racionalidade. O sociólogo alemão, no início do século XX, Weber oferece uma análise sociológica das consequências do esclarecimento, identifica um processo histórico de racionalização, organização da vida social com base na eficiência e no cálculo do controle, substituindo explicações mágicas tradicionais, religiosas e tutelares, etc. Desencantamento do mundo, então. A ciência e a razão expulsam o mistério e o sagrado, tornando o mundo previsível, técnico, mas também frio e sem sentido útil. Ou seja, uma coisa vai chegar até ali. Eu costumo dar uma ideia, eu costumo dar um exemplo, ele é meio pobre, mas ele ajuda um pouco a entender. Olha só, se você quer falar a verdade, é lícito. Mas em determinados momentos, falar a verdade pode ser lícito, ou seja, tecnicamente viável e racional, porque é verdade, mas é imprudente. Então aí já entra aquilo que não é um raciocínio, mas entra a emoção. A emoção é que resolve o problema e ela demonstra mais inteligência do que a razão. Por quê? Um médico chega para um paciente, o paciente lá vai passar por todas as... é terminal, vai passar por todos os sofrimentos e parará. É conveniente dizer toda a verdade para ele? Não, porque isso vai piorar demais o quadro dele. Se ele tem alguma chance de escapar daquilo, não será com o psiquismo em baixa que ele vai consegui-lo. Então seria o momento dele falar do médico mentir para ele até certo ponto, para lhe dar um conforto psicológico e isso ajudar no tratamento que pode até, se tiver algum percentual de recuperação, que ele faça uso dele. Então, mal comparando, falar a verdade aí seria a razão, seria o correto, porque é verdade. Mas usar a emoção para trabalhar uma resposta que possa ajudar o paciente é mais prudente e é mais fértil, né? Você pode conseguir mais coisas. Então a racionalidade aí não provou ser inteligente, porque isso aí é frio. É o que o Weber está falando. Então a jaula de ferro é a racionalidade instrumental, especialmente na burocracia, no capitalismo, que cria estruturas impessoais que aprisionam o indivíduo, contradizendo a promessa de liberdade do esclarecimento. Ou seja, porque você está clareando a situação do indivíduo para ele, mas não está o ajudando. É uma maneira de você dizer, não, mas você tem que falar a verdade, a questão da técnica. Exemplo, o Estado moderno, com suas leis e procedimentos burocráticos, ele é eficiente e imparcial, mas ele pode esmagar a singularidade humana e a ação ética em nome da funcionalidade. Ou seja, se o melhor é que ocorra assim, não interessa que várias pessoas se sintam mal-estar, né? Interessa que aquilo ali é o racional. É como se você pensasse assim, eu não posso usar esse tamanho de terreno aqui para um campo de futebol para divertir as pessoas, ou para criar um jardim, para criar algumas unidades de recreação para crianças e jovens, adultos, etc. Porque isso aqui é valorizado por metro quadrado, caberia aqui construções que dariam muito dinheiro. Primeiro, para quem? Segundo, por que isso é mais razoável do que você criar coisas para a sociedade, né? Terceiro, você estaria submetendo as pessoas a uma racionalidade em detrimento do lazer de alguns, ou do prazer de alguns, ou do direito de alguns, em detrimento desses direitos, o fator monetário para meia dúzia, que em tese estariam valorizando a área. Então, estaríamos esmagando a singularidade. O Weber então revela a dialética do esclarecimento. Antes mesmo da famosa obra de Horkheimer e de Adorno, a razão que liberta também pode criar novas formas de dominação. A autonomia kantiana é ameaçada por sistemas racionais que podem escapar ao controle individual. Talvez por isso que o oriental
por serem civilizações mais antigas, talvez não tenham essa pressa de chegar aos fundamentos do progresso, né? O esclarecimento ele pode vir de uma outra forma. Pode ser muito mais ponderado agir de uma certa forma, embora pareça mais clarificante agir de outra, com a razão. Agora o Michel Foucault, esclarecimento com atitude crítica e os limites da razão. Em seu ensaio homônimo de 1984, Foucault reinterpreta Kant. Ele fala que o esclarecimento não é uma doutrina ou uma época superada, mas uma atitude crítica permanente. Ou seja, nós temos que criticar o próprio conhecimento do esclarecimento. Permanentemente, é um limiar de modernidade que nos exige questionar nossos limites históricos. À medida que a história vai se dando e que nós vamos nos tornando seres mais complexos ou sociedades maiores, os limites históricos vão nos forçando a buscar novos esclarecimentos a respeito de muita coisa. Por exemplo, outro dia nós estávamos discutindo que hoje em dia tem muito câncer, muito isso, muito aquilo. E aí eu tive a oportunidade de falar assim, gente, mas vamos lembrar que as sociedades hoje são imensas, né? Olha quanto que eu tenho 69 anos, né? De quando eu era garoto para cá, a sociedade humana dobrou de tamanho. E, primeiro, os casos que havia antigamente pouco eram notificados até pelas condições que as pessoas viviam longe dos centros, onde se poderia noticiar. Segundo, já não se tinha conhecimento técnico científico a respeito dessas coisas. Terceiro, existia uma quantidade muito menor de pessoas. Então a probabilidade de que acontecesse muitas coisas dessas era pequena. Hoje em dia o mundo é interconectado. As pessoas falam, perdeu-se muito medo de falar de certas doenças. Antigamente não se falava certas palavras relativas a certas doenças. Hoje se fala. Então, antigamente as pessoas se sentiam diminuídas por ter um câncer. Hoje em dia as pessoas não se sentem, fazem tratamentos, algumas se recuperam, outras não se recuperam, acabam fenecendo, mas às vezes custa 10, 15 anos com a doença, tentando vencer e se tornando verdadeiros guerreiros e ajudam na causa, porque o seu procedimento, os seus processos são estudados. Então veja bem, mudou a forma de ver, né? E nós estamos aprendendo com essa nova forma de ver. Mas no futuro, que talvez eu de repente não estarei aqui, serão outras formas, com sociedades talvez maiores ou menores, outras formas talvez mais adiantadas ou talvez até mais burras, não sei, porque a nossa sociedade anda caminhando para trás em alguns momentos aí, né? Bom, continuando aqui. A crítica à minoridade. O Foucault ele concorda com o chamado à autonomia da pessoa, mas ele alerta que a razão produziu seus próprios sistemas de controle, os sistemas racionais de controle, como as ciências humanas, a psiquiatria, a própria prisão, que classificam, normalizam, discriminam e disciplinam indivíduos. O que significa que essa minoridade aí, que é aquela coisa de você não estar sendo tutelado, ou seja, mantendo a nossa autonomia, mas a própria razão criou situações não autônomas. Por exemplo, nas ciências humanas, nas classificações de doenças, na classificação da psiquiatras, dos transtornos que podem existir, ou da prisão do indivíduo, se ele cometeu um delito A, B ou C, né? Eu entendo assim que delitos perigosos o indivíduo tem que ser detido, mas delitos assim de natureza econômica, eu confesso que deter o indivíduo não ajuda muito. Você está tirando a liberdade dele, por quê? Porque ele pode criar uma condição de assaltar alguém, só se ele for um assaltante contumaz. Mas se ele for um malversador de verbas, um espertalhão, né? Ele não necessariamente, ainda mais que ele está estigmatizado, tutelado pelo Estado, ele não necessariamente estaria apto a dar um calote ou fazer algum tipo de coisa, e por causa disso ele tem que ficar detido. Eu confesso que isso aí acho discutível. Mas, olha bem, a nossa sociedade opta por tirá-lo do convívio. Então isso é uma tutela. Não que ele esteja certo, não, ele não está certo, mas a forma como nós agimos pode não estar também. O nós, entre aspas, na pergunta de Kant, Foucault desloca o foco do indivíduo genérico para o sujeito historicamente situado. Por exemplo, a pergunta, o que nós somos hoje? Substitui a pergunta universalista, o que é o homem? Não, o que é o homem? Bom, essencialmente nós não sabemos, mas o que nós somos hoje,
né? Ontologia do presente. O esclarecimento ele deve ser uma prática de análise histórica das condições atuais, das possibilidades de nosso pensamento e existência visando transformação. Lembrando que nós somos sempre transformados pelas realidades históricas, circunstanciais em que vivemos. Então, o esclarecimento de hoje pode não dar conta de coisas que venham amanhã. Nós estamos em ritmo de nos esclarecer sempre. A sexualidade, por exemplo, no projeto iluminista, ela seria um domínio a ser liberado do obscurantismo. Tudo bem. Tornou-se, infelizmente, segundo Foucault, uma história da sexualidade, quer dizer, passar a estudar aquilo ali. Um alvo de discursos científicos, de mecanismos de poder que administram e controlam. E que muitas vezes podem concluir-se que, embora mais evoluídos que os anteriores, mas que ainda falta evolução. Quer dizer, estão sendo administrados da mesma forma. O Foucault propõe que uma ética da liberdade como prática crítica permanente, e não estamos como estado final, já alcançado, não, nós estamos em processo de transformação. O esclarecimento ele também vai nos mostrar que precisamos de estar esclarecidos quanto às vicissitudes da vida, os acontecimentos que nós ainda não passamos por eles. E a tarefa é recusar aquilo que somos, desnaturalizando a estrutura do poder saber. Aquilo que somos é circunstancial. Referências, então, é o estudo dele. Agora vamos por Jürgen Habermas, que é um nome que eu não sei se eu falo certo. O projeto inacabado da modernidade é a razão comunicativa. O que o Habermas fala? O princípio teórico da segunda geração da Escola de Frankfurt, ele é um principal teórico da segunda geração da Escola de Frankfurt, desculpe que eu li errado, ele defende uma reinterpretação positiva do esclarecimento contra os críticos pós-modernos e frankfurtianos pessimistas como, por exemplo, Adorno e o Horkheimer. Por que um projeto inacabado? Vamos ver. Para Habermas, os ideais de autonomia, justiça e racionalidade do esclarecimento são válidos, mas a sua realização foi desviada pela predominância de uma razão instrumentalizada, voltada para um controle técnico, ou seja, tutelada do mesmo jeito. O projeto precisa ser completado, não abandonado. Não é parar por aí e achar que já chegamos a alguma coisa. Razão comunicativa, a saída está na razão orientada para o entendimento mútuo, em uma situação ideal de fala, livre de coerção, com igualdade de participação, com respeito às maneiras diferentes de ser de sociedades e de civilizações, que é uma coisa que o Ocidente não tem, ele se sente a última palavra. Os indivíduos podem debater normas de ação e chegar a consensos racionais, ou chegar a consensos que pareçam não racionais. Você vive desse jeito que para mim não é racional, mas é a sua forma de querer viver. Isso para mim é também esclarecimento. Esfera pública. O Habermas recupera e amplia a noção kantiana de uso público da razão, em sua teoria da esfera pública burguesa, espaço de debate crítico que media sociedade e Estado. Exemplos: movimentos sociais contemporâneos, por exemplo, ambientalistas, direitos civis, etc., exemplificam a potencialidade de ação comunicativa, usando a argumentação pública para questionar normas e buscar reconhecimento. E questionar normas por quê? Porque nós não estamos numa sociedade pronta e acabada. Os ambientalistas estão mostrando que nós desrespeitamos outras sociedades e que o feedback disso para nós é ruim. Habermas vê no esclarecimento um potencial normativo para a democracia deliberativa, onde a autonomia se realiza intersubjetivamente. O que significa isso? Que é aquilo que nós todos acreditamos intersubjetivamente, que nós todos acreditamos, é o que de repente vai ser deliberado, e isso vai dar autonomia dessa sociedade. Uma outra sociedade que tenha outra intersubjetividade vai demandar para outro lado e deverá ser respeitado. É a mesma coisa que você sair daqui e resolver colocar numa praia lá no Irã um biquíni, uma sunga. De repente isso não é aceito lá, não sei se é aceito. A gente não conhece a sociedade de lá, a gente tem ideia do que falam de lá. Mas digamos que eles não aceitam por questões culturais. Nós estaremos desrespeitando. Intersubjetivamente para nós isso não tem nada a ver. Todos nós acreditamos que isso é normal. Intersubjetivamente para ele lá é um desrespeito a uma tradição, a uma maneira de ser, a uma questão religiosa ou uma questão simplesmente estética. E nós temos que respeitar, ok? Então, olha bem o que é esclarecimento. Esclarecimento não é tomar uma norma e decidir por uma norma.
Esclarecimento é você perceber que pode existir intersubjetivamente mais de uma norma, né? Então a gente está evoluindo. 5 contribuições de ciências sociais, psicologia, antropologia e sociologia. O Piaget e o Convert dizem o seguinte: na psicologia, o desenvolvimento moral e cognitivo do indivíduo espelha, em certa medida, um projeto de esclarecimento. A passagem de um estágio heterônimo, regras externas, para um estado autônomo de autolegislação ecoa a saída da menoridade, ou seja, eu sou menos tutelado. Ninguém é pura e simplesmente não tutelado, até porque a gente tem um Estado, né? Um Estado que intersubjetivamente é ele que rege tudo. Inclusive, quando ele erra, a gente pensa que ele pode estar acertando. Mas é discutível isso, né? Crítica. A psicologia cultural, de Richard Sweder, questiona a universalidade desses modelos, mostrando que concepções de autonomia vão variar culturalmente. Concordo, eu próprio falei do Estado aqui. A antropologia de Clifford Geertz, a noção kantiana de um homem universal, que não é verdadeiro, porque o homem universal ele diferencia do Ocidente para o Oriente, para a América Latina, para os polos, para a África, né? O homem universal é desafiado pela antropologia interpretativa, que enfatiza a construção cultural do self, aquilo que é o mais interno do indivíduo. O conhece-te a ti mesmo, socrático kantiano, é sempre mediado por símbolos e significados locais. Veja bem, o esclarecimento, como cultura específica do Ocidente, não pode ser imposto como modelo universal sem violar outras formas de vidas, ou seja, outras civilizações. Estou falando isso desde o princípio. Sociologia, do Zygmunt Bauman. Na modernidade líquida, o projeto sólido de esclarecimento fragmenta-se. A coisa começou a ficar fluida, não existe mais uns parâmetros taxados, né, focados. A autonomia transforma-se em ansiedade, a razão em ceticismo e a busca por certeza dá lugar à tolerância e ambiguidade. A minoridade hoje pode ser a incapacidade de lidar com a nossa liberdade excessiva e com a falta de referências estáveis, e a gente continua menor e sem esclarecimento, à deriva. E isso está acontecendo. Hoje a gente não está necessariamente mais esclarecido. Conclusão. Esclarecimento é um problema permanente. O esclarecimento não é um capítulo fechado da história das ideias, mas um campo de tensões que define a modernidade e seu mal-estar. A análise interdisciplinar vai nos revelar. No caso da promessa de Kant Habermas, a de autonomia, a crítica e a emancipação através da razão e do diálogo. 2. A advertência, Weber-Foucault, a de que a razão pode gerar novas formas de dominação, burocracia, disciplina e exclusão. 3. O desafio contemporâneo, como exercer atitude crítica num mundo complexo, globalizado e marcado por crises ecológicas, desigualdades, fundamentalismos, onde o uso público da razão muitas vezes ocorre em bolhas digitais fragmentadas e opostas, em que ali possa parecer muito racional o pensamento, que é totalmente desarrazoado sob óticas de outros indivíduos de outra bolha. Olha que loucura. A pergunta kantiana permanece então urgente. O que é o esclarecimento? Hoje como podemos exercer a nossa autonomia de forma responsável, reconhecendo nossos limites históricos e culturais. Isso aí seria Foucault. Combatendo as novas jaulas de ferro burocráticas e digitais, seria Weber. E reconstruindo as esferas públicas onde o diálogo racional possa orientar a ação coletiva. Isso já seria o Habermas. Seria isso? O imperativo ouse saber continua a nos convocar, não para a arrogância de uma razão dogmática que dite sobre todos, mas para a coragem e a humildade de uma crítica permanente, sempre consciente de nossos próprios perigos e possibilidades da nossa civilização, sabendo que as outras incorrem no mesmo erro. Mas o que é o esclarecimento para Confúcio? Agora que a coisa ficou mais difícil, porque eles têm uma maneira muito peculiar de pensar, e eles são uma sociedade de 5.000 anos. Confúcio é um cara que está lá atrás na história do Oriente. Uma reflexão a partir do pensamento de Confúcio. Bom, é crucial destacar que Confúcio viveu entre 551 a 479 a.C. Não desenvolveu um conceito equivalente ao de esclarecimento como o europeu do século XVIII. Seu pensamento emerge na China no período das primaveras e dos outonos. Era uma fragmentação política, crise moral, sua preocupação central era uma ordem social,
a existência humana e um governo virtuoso. Ele estava preocupado com a autonomia individual, crítica no sentido kantiano, porque naquela época não havia espaço para esse pensamento. Eles estavam querendo organizar uma sociedade. No entanto, se traduzimos esclarecimento de maneira mais ampla como um processo de tornar-se mais sábio, mais consciente, mais moralmente cultivado, então nós podemos encontrar no pensamento de Confúcio uma resposta mais ou menos rica e sistemática. O esclarecimento para ele era um caminho de aperfeiçoamento ético e intelectual, veja bem, intelectual também, mas principalmente ético, alcançado através de estudos, mas principalmente de reflexão e de uma prática ritual. Eles defendem que os rituais reproduzem conhecimentos antigos e os estabilizam nas sociedades. Então os rituais para eles são importantes. Nós também temos rituais. E os nossos rituais, embora não sejam tão sacralizados quanto deles, mas eles são tão utilizados quanto os deles. E algumas pessoas fazem muita questão disso. E ao passar de uma geração para todas as outras gerações, constitui um conhecimento estanque que fica ali armazenado. Os rituais são momentos de passagem de conhecimentos, de conhecimento do outro, das gerações antigas, de outras histórias. Bom, então esses seriam os rituais deles e nossos, que são rituais da mesma forma, embora completamente diferentes. Aqui estão os pilares do chamado esclarecimento, que seria para Confúcio. Bom, o esclarecimento como aprendizagem e estudo, para Confúcio, o ponto de partida é o estudo diligente dos clássicos da história, da poesia e dos ritos. Presta atenção. Os clássicos aqui não são os nossos clássicos, são os clássicos deles, da história deles, da poesia deles, que reflete muito do subjetivismo da sociedade, e dos rituais, dos ritos. Aprender é ao mesmo tempo praticar o que se aprendeu através dos ritos, né? Não é isso uma grande satisfação? Isso é um dos anaclectos dele. Ele tem uma série de anaclectos que são premissas a partir das quais ele parte para criar os estudos e as formas de agir. O estudo não é acumulação de informações, e sim uma internalização de princípios que transformam o caráter do indivíduo. O homem verdadeiramente esclarecido, que é chamado de Junji, que é o homem superior. Então, olha bem, Junji é o homem superior. Então, o homem verdadeiramente esclarecido, o tal Junji, nunca cessa de aprender, que é o que nós estávamos falando lá anteriormente, lá na filosofia ocidental. Esclarecimento como autocultivo e reflexão. Olha, diferente da ruptura kantiana, com tutores externos, o caminho confuciano envolve constante autoexame em relação a modelos exemplares do passado e os padrões sociais harmoniosos. Aprendi os ritos e depois me disciplinei. É um outro Anacleto, né? Quer dizer, ele aprende os ritos e vai se disciplinando na sociedade. Eles acham isso importante. O quanto que isso é importante, eu não sei dizer. Tá? Não sei dizer. A reflexão crítica é dirigida para dentro. Examino-me 3 vezes ao dia. É um outro Anacleto dele. É uma outra premissa da qual ele parte. A questão não é ousar saber contra a autoridade, mas ousar praticar a virtude corretamente. Por isso que ele faz isso 3 vezes ao dia. Como os rituais lá do Oriente também, só que aí no caso Oriente muçulmano, em que eles fazem a oração voltada para Meca, não sei quantas vezes ao dia, verbalizam lá orações do Alcorão também tantas vezes ao dia, são os rituais deles. O esclarecimento como domínio dos rituais ou dos ritos. Enquanto o esclarecimento europeu via nos ritos e nas tradições possíveis obstáculos à nossa razão, para Confúcio os ritos são a própria expressão concretizada de uma sabedoria social e da harmonia que inclui uma razão. Eles não são opressores, os rituais, eles são formadores, para Confúcio. Através dos rituais, que regulam desde cerimônias estatais até interações familiares, o indivíduo internaliza a ordem moral e aprende a vencer a si mesmo e retornar aos ritos. Quer dizer, é como se ele estivesse ali não querendo sobressair, ele está em fluxo com a sociedade. Isso é um outro Anacleto deles, mas
que é uma definição de humanidade, que talvez seja a definição de humanidade deles, pela forma como eles acham que deve ser. E a gente ainda vê isso aí nas culturas orientais atuais, China, Japão, Laos, Camboja, Vietnã, outros países ali que eu não vou lembrar nome. O esclarecimento como desenvolvimento da humanidade, que é chamado de REM, da retidão. O objetivo final não é autonomia crítica abstrata, é a realização de virtudes cardeais. Quem definiria essas virtudes cardeais? Então, a humanidade ou benevolência é a qualidade de tratar os outros com compaixão e respeito. Essa virtude guia todas as outras virtudes. Eu acho que isso aí é ético, é bacana. Retidão ou justiça é o senso que é moralmente correto em uma situação específica. O homem esclarecido age por ir, que é a retidão, não por interesse pessoal. Ele age porque aquilo ali é o correto, é o ético em relação aos outros. A figura do homem superior, que é o Junji, versus o homem inferior, que é o Shaoren. Deve ser Shaoren, sei lá. O indivíduo esclarecido confuciano é o Junji, é o homem superior. O Junji é guiado pela virtude, pela reverência, que é chamada de Jin, e pela sabedoria prática, que é chamada de Ji. Ele é sereno, ele é estável, o homem inferior está sempre angustiado. O homem superior, o Junji, não. Ele está sempre superando. Sua liberdade não é de questionar a ordem, mas de agir espontaneamente em perfeita consonância com o caminho, como uma segunda natureza. Sua autoridade moral emana de seu caráter cultivado. O papel do céu, no caso, que é chamado de Tian e da ordem cósmica. Há uma dimensão transcendente no esclarecimento confuciano, o céu, que é o Tian, é a fonte da ordem moral. E o Junji teme o mandato do céu. O homem superior muito parecido com a nossa ideia de religiosidade aqui, né? Que o homem virtuoso, o homem superior aqui, ele é um homem temente a Deus, né? Ele aqui está chamando de céu, que seriam os ensinamentos não carnais, não materiais, né? Imateriais que levariam o homem à transcendência. O esclarecimento implica alinhar-se com a ordem cósmico-moral, seria a transcendência, não desafiá-la com a razão humana autônoma, até porque a razão é pobre, né? Nesse sentido. A razão, que é o princípio aqui, é descobrir e seguir a estrutura moral do universo, que nós não iríamos construí-la, ela já está construída, né? Então, comparação crítica. Fonte de autoridade, a própria razão autônoma do indivíduo para Kant, para Confúcio, a sabedoria dos antigos, os ritos e o mandato do céu. O processo, para Kant, ruptura crítica com tradições de tutores, para Confúcio, estudo, internalização e prática de tradição exemplar. Meta individual, para Kant, autonomia, ser lei para si próprio. Para o Confúcio, o autocultivo para se tornar um Junji, um homem superior. Meta social para Kant seria progresso da sociedade através da crítica pública, e para o Confúcio, a harmonia social através do governo da virtude. Relação com o passado. O Kant tem suspeita e superação. O Confúcio faz uma reverência e recuperação. O passado é sempre uma idade de ouro. Quer dizer, ele tem coisas importantes, né? Conceito-chave, ouse saber. Para eles, o Confúcio é aprender e praticar no devido tempo. Confúcio, então, o esclarecimento é um processo de iluminação ética, não do intelecto, no sentido crítico-racionalista. É o caminho da transformação interior que leva o indivíduo da ignorância e do egoísmo à sabedoria prática, à benevolência, integrando harmoniosamente numa ordem social cósmica pré-existente. Enquanto Kant convida o homem a sair da minoridade pela coragem de pensar por si, Confúcio convida o homem a entrar na maturidade pela coragem de cultivar-se e servir aos outros dentro de um quadro de responsabilidades hierárquicas e recíprocas. Vocês veem que são enfoques diferentes. Talvez o Kant não esteja errado em pensar em usar a razão para revolucionar, mas também Confúcio não está errado quando ele quer chegar à maturidade através da coragem de cultivar bons sentimentos e boas práticas, o que seria bastante racional também.
Portanto, a resposta como funciona a pergunta que é esclarecimento seria algo como se dissesse assim: é o cultivo diligente do caráter através do estudo dos clássicos no caso deles, né? E das práticas dos rituais visando realizar a humanidade, ou a boa humanidade, em si próprios e assim promover a harmonia familiar, social e cósmica. Portanto, é um projeto de educação moral e autorrealização relacional radicalmente diferente, mas igualmente profunda do projeto moderno ocidental de emancipação crítica, né? Agora, o Thich Nhat Hanh, eu tenho dificuldade de falar esse nome, é o profeta lá, o filósofo, o monge, filósofo vietnamita, Thich Nhat Hanh. A interseção entre consciência, compaixão e engajamento é a ideia dele. O Thich Nhat Hanh, ele é budista, né? Então é um budismo engajado no mundo contemporâneo, porque ele não fala apenas para o Oriente, ele veio para cá. Essa ideia de mindfulness, essas coisas, é desse autor. O Thich Nhat Hanh, ele é um monge budista, vietnamita, poeta, ativista pela paz, desenvolveu uma visão de esclarecimento radicalmente encarnada e relacional. Para ele, o despertador espiritual não é uma fuga do mundo, mas uma profunda imersão consciente na realidade interconectada. O seu conceito de esclarecimento emerge da tradição budista Mahayana, especialmente da filosofia Prajnaparamita, que é a perfeição da sabedoria, e do ideal Bodhisattva. Eu sempre erro essa palavra. Mas é reformulado através de uma linguagem acessível e profundamente aplicável aos desafios contemporâneos, principalmente do lado de cá. Ele fala de despertar interser. O conceito central dele é interser, sua tradução do termo budista da prática Yasamutpada, que é a origem independente da cogeração independente. Interser é estar junto com outros. Você é porque eu sou. E isso aí te dá uma ideia de... Como é que eu vou dizer? Te colocar no lugar do outro, né? De perceber que se dói nele, dói em mim também, né? Empatia. O esclarecimento é a compreensão visceral de que nenhum fenômeno existe independentemente. Uma flor contém a nuvem, porque a nuvem trouxe a chuva, o sol, o jardineiro, a terra. Então o nosso eu separado é uma ilusão. Em outras palavras, todos somos um. Então essa ideia de interconexão, interser, é a ideia de não estar isolado, não poder agir simplesmente só de maneira individual. A nossa sociedade ocidental aqui, e mesmo a sociedade oriental até certo ponto, está muito individualizada. E o Thich Nhat Hanh, ele radicalmente prega contra isso, né? Ou pregava, né? Ele já é falecido. Você é porque eu sou. O esclarecimento é a compreensão visceral de que nenhum fenômeno existe independentemente. Exemplo prático: ao comer uma maçã com plena consciência, o mindfulness, né? Mente com plena consciência, a gente percebe que nós estamos consumindo sol, consumindo chuva, consumindo o trabalho do agricultor, do transporte. Todo o cosmos está presente naquela fruta, porque todos trabalharam ali nas proximidades ou diretamente. Esse é um ato de esclarecimento diário. Inclusive, ele inclui uma respeitabilidade. 3 pilares do esclarecimento: o Sila, Samadhi e o Prajna, que chama-se ética, concentração e sabedoria. O Thich Nhat Hanh reinterpreta os 3 treinamentos superiores ao budismo. Sila, que é a ética e disciplina, não é um conjunto de proibições, é uma expressão natural da compreensão do interser. Quando percebo que seu sofrimento é o meu sofrimento, a compaixão surge espontaneamente. É o caso da empatia. Compromisso com a não violência, o amor verdadeiro e a alegria empática por equanimidade tornam-se a base do agir esclarecido. O Samadhi, que é a concentração em plena atenção. O Thich Nhat Hanh popularizou no Ocidente o termo de plena atenção, que é o chamado mindfulness, como pedra angular dessa prática. Mas para ele, mindfulness não é apenas atenção focada, é atenção amorosa, é uma imersão. O milagre não é caminhar sobre águas, o milagre é caminhar sobre a terra, verde no momento presente. O esclarecimento acontece aqui e agora, no ato de lavar a louça conscientemente, de respirar com gratidão.
é você estar presente, você estar no agora. O prajna, que é a sabedoria discriminativa, é a visão profunda que dissolve os conceitos dualistas, eu e o outro, nascimento, morte, ser e não ser. Porque para eles tudo é integrado. Essa sabedoria não é intelectual, ela é experiencial, cultivada através da meditação sentada, da meditação caminhada ou do trabalho consciente. Esclarecimento como cura das feridas internas e coletivas. Diferente de algumas visões de associação, que associam iluminação a um estado de energia de pura alegria, o Thich Nhat Hanh enfatiza o processo de reconhecer, abraçar e transformar o conhecimento. O sofrimento. Abrigar as emoções em vez de reprimir raiva. A prática é dizer: olá, minha raiva, eu cuido de você. É reconhecer, é conversar com ela, trabalhá-la, não apenas suprimi-la ou reprimi-la. Cura das gerações anteriores. Ele fala em continuidades em vez de renascimento. Carregamos dores e padrões de nossos ancestrais. Por cultura, epigeneticamente, porque somos a continuidade. Esclarecimento envolve parar de transmitir sofrimento adiante, ou seja, se existe essa continuidade, eu posso parar de comunicar o sofrimento para as novas gerações, curando as sementes desde já, as sementes kármicas em nós mesmos. Esclarecimento coletivo e engajamento. Bodhisattva moderno. Aqui está uma das contribuições mais marcantes de Thich Nhat Hanh. A ideia é de que ninguém se ilumina sozinho. Olha que coisa interessante. A próxima Buda é um estado de consciência, tá, gente? A próxima Buda será o Sangha, a comunidade. O despertar individual é incompleto sem a transformação comunitária. Sua ordem monástica Plum Village é um laboratório de vida consciente coletiva. Budismo engajado. Cunhado por ele em 1960 durante a Guerra do Vietnã, esse conceito define o esclarecimento como uma ação compassiva do mundo. O Bodhisattva esclarecido não espera atingir o Nirvana primeiro. Ele mergulha no sofrimento do mundo para então aliviá-lo. Protestar contra a guerra, plantar árvores, ensinar meditações em prisões, tudo isso é uma prática de esclarecimento. Prática dos 5 treinamentos da plena consciência. Ele introduziu o Thich Nhat Hanh, introduziu 5 preceitos: reverência pela vida, generosidade verdadeira, conduta sexual responsável, fala amorosa e escuta profunda, nutrição e cura conscientes. Ok? Contraste com outras tradições. Enquanto Kant enfatiza a razão autônoma crítica, o Thich Nhat Hanh enfatiza a consciência amorosa relacional. Para Kant, a saída é a saída da menoridade. Para Thich Nhat Hanh, é a da superação ilusória. O Thich Nhat Hanh em relação a Confúcio. Os dois valorizam a harmonia. Confúcio busca, através dos rituais sociais e hierarquia. O Thich Nhat Hanh encontra percepção direta na interdependência universal, além de estruturas sociais, também sociais e hierárquicas. Contra o Weber, versus o Weber. Se Weber vê desencantamento do mundo pela razão instrumental, Thich Nhat Hanh propõe um reencantamento pela percepção do milagre da interdependência de cada momento. Quer dizer, em vez de dissociação, associação. Então o esclarecimento é como caminhar na terra do Buda, da iluminação. O Thich Nhat Hanh, o esclarecimento não é um estado místico distante, é uma maneira de caminhar, respirar e viver em plena consciência na rede da vida, não agora. É aqui e agora. O passado já se foi, o futuro ainda não chegou, só existe um momento presente que é a própria vida. Estar vivo é estar no presente. O passado eu estive vivo, no futuro estarei. Mas aonde eu estou? No agora. Coletivo, cultivado no Sangha, comunidade. Ativo, expresso pela compaixão, engajado no mundo. Cura da própria dor e da dor do mundo. Alegria, a felicidade de estar vivo, que nasce quando paramos de correr atrás do futuro e assentamos no presente, que é nosso direito. Sua definição poética e prática pode ser assim resumida: o esclarecimento é a clara compreensão do interser cultivado através da prática da plena ação, que naturalmente se manifesta como um amor compassivo, em ação para aliviar o sofrimento e nutrir a felicidade em si próprio, nos outros e no planeta como um todo. E é um convite para não para ousar saber, mas para ousar estar presente e assim conquistar o saber, profundamente em cada aspecto da existência interconectada. É uma visão diferente.
que é o esclarecimento para o taoísmo? Seguindo o caminho da espontaneidade natural. Olha, o taoísmo, como contraproposta, é um esforço, como contraproposta ao esforço intelectual. O taoísmo é muito interessante, porque ele fala em fluxo. Ele não acha que nós devemos exercer essa consciência de vontade de transformação. Vamos ver, é uma maneira de pensar, é uma forma de evolução de uma civilização. Não existe um certo e errado aqui agora. Mas olha como é que eles pensam. O conceito de esclarecimento no taoísmo opera numa lógica radicalmente diferente das tradições ocidentais e mesmo das escolas filosóficas orientais que nós acabamos de olhar. Enquanto o iluminismo kantiano enfatiza a razão crítica e autoconsciente e autoexame confuciano valoriza a disciplina moral, o esclarecimento taoísta, que é chamado de Ming, é paradoxalmente uma perda de racionalidade dualista em favor de uma percepção direta da realidade fluida. Ele está dizendo para você se diluir no todo e passar a ser perceptivo no fluxo. Baseado principalmente em Dao De Jing, atribuída a Lao Tse, que é chamada de Laozi, mas é Lao Tse, segundo o século IV a.C., e nos escritos de Zhuangzi, que são textos, né, parece que é de um filósofo, que são do século IV e III a.C., o taoísmo oferece uma visão de despertar que é anti-intelectual. Ele não está falando de razão, naturalista e profundamente ecológica, porque ele diz o seguinte: esclarecimento como retorno ao Tao, que é o princípio indizível. Tao é o caminho, é o fluxo. O conceito central é o Tao, que é o caminho, é a via, que é a fonte primordial de toda a existência. Nós estamos no Tao. O Tao é a existência. Indizível e inominável. O Tao que pode ser nomeado não é o Tao eterno. O Tao eterno não será nomeado. A via natural de funcionamento do cosmos. Nós estamos em pleno fluxo cosmogônico. O esclarecimento é simplesmente alinhar-se completamente com o Tao, seguindo seu fluxo espontâneo. Exemplo prático: assim como um rio segue naturalmente o caminho da menor resistência, desgastando rochas, não pela sua força, mas pela persistência suave, o homem esclarecido age através da não ação eficaz, que eles chamam de Wu-Wei, da não inércia, mas uma ação sem esforço forçado, em harmonia com a circunstância, em fluxo. Aspectos complementares: Ming e Pu. Ming é clareza, luminosidade, não é a claridade da razão lógica. É uma luminosidade interior que permite ver a realidade sem distorções conceituais. É a luz interior que cresce. É a capacidade de percepção. As relações dinâmicas entre o oposto, que é o yin e yang, a unidade subjacente à aparência de dualidade, os processos de transformação contínua, que é o bian hua, e o pu, que é? É o bloco de madeira não talhado. O que significa isso? É uma metáfora central para um estado absolutamente natural, não adulterado pelo esforço humano. Aquilo que você é in natura. O esclarecimento de retornar a esse bloco de madeira não talhado chamado de Pu é a simplicidade original, antes da divisão sujeito-objeto, antes da linguagem fragmentadora, que começou a explicar as coisas através de pequenas percepções grafadas, né? Paradoxo taoísta: para ganhar conhecimento, adicione algo todos os dias. Para ganhar o Tao, subtrai algo todos os dias para você entrar em fluxo, para você não fragmentar. O esclarecimento é um processo de desaprender, de esquecer as categorias rígidas. Por quê? O que nós estamos aprendendo aqui atualmente é uma coisa dentro da humanidade. Vamos pensar em termos espiritualistas. Você veio lá do metal, você veio lá do mundo material, da pedra, né? Essa mundo que você passou pelo reino vegetal, pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal inferior, superior, chegou ao homem, né? E vai continuar a sua jornada como anjo, como arcanjo, como potestade, etc. Veja bem, se você passar por todas essas hierarquias, toda essa ideia de que você agora é pedra, agora você é planta, agora você é animal, agora você é animal superior ao homem, vai se perder, todo esse histórico vai se perder. Então, ele fala para subtrair algo todos os dias, para entrar em fluxo, no fluxo do crescimento. É uma maneira de ver. Esclarecimento é um processo de desaprender, de esquecer as categorias rígidas de cada coisa que já fomos. Até porque se vai ficar no passado, vai sumir, porque não tem significado. Teve na construção de nosso ser, mas não vai ficar em nós como construção, né?
É o caminho da não ação, Wu Wei, o esforço sem esforço. Contrariando todas as nações ocidentais de progresso através do esforço, a tal teleologia, no taoísmo o máximo de eficácia vem do mínimo de interferência forçado. A verdadeira sabedoria parece estupidez, o maior sábio parece um tolo, né? A maior ação parece passividade. Exemplo de Zhuangzi, histórias de artesãos, o cozinheiro Jin, que desossa as bois, o carpinteiro que faz móveis perfeitos, por exemplo, que atingem a maestria quando esquecem a técnica, porque eles já incorporaram ela. Não faz diferença mais eles saberem nominá-la e mostrarem. Ela está incorporada. Eles se fundem com a ação, permitindo que sua intuição corporal guie o movimento. É como andar. Você aprendeu a andar. Esclarecimento corporal. Você vai esquecer o eu e a espontaneidade. Para Zhuangzi, que é o texto lá de um filósofo, não sei quem, o esclarecimento não é uma conquista mental. Ele é corporal experiencial. Esquecer os pés quando os sapatos são confortáveis. É verdade, você não pensa nos seus pés. Esquecer a vida e a morte através da aceitação radical do fluxo de existência. Sentar e esquecer, Zhuangwan, Zhuovan, meditação como dissolução das fronteiras do ego. O estado mais elevado é o do homem verdadeiro, Jeringen, ele respira com calcanhares, ele não se apega à vida nem teme a morte, ele flui com as transformações como a água muda de forma. Ele flui. A crítica radical ao conhecimento convencional, o taoísmo ataca frontalmente o tipo de esclarecimento baseado em distinções linguísticas rígidas. Quando todos conhecem o belo como belo, então já existe o feio. Olha que coisa incrível. Se você usa a linguagem para nominar aquilo que é o belo, você automaticamente nominou o feio, você fragmentou. Olha que coisa interessante. Moralidade convencional, que cria hipocrisia e repressão. Quando você começa a convencionar através de ritos morais, você cria a hipocrisia e repressão. Isso aí depende muito da sociedade, né? Progresso tecnológico, ele aliena a natureza, é verdade, mas nós não podemos prescindir disso, né? Parábola fundamental do Zhuangzi. O macaco que recebe, olha só que interessante, o macaco que recebe 3 nozes de manhã e 4 à tarde fica furioso. Mas se ele receber 4 de manhã e 3 da tarde, ele fica satisfeito. O conteúdo é o mesmo, não é? Racionalmente seria, mas o arranjo mudou. O arranjo mental mudou, talvez porque ele precise das 4 de manhã e das 3 da tarde, não ao contrário. O homem esclarecido vê além dessas distinções arbitrárias, né? Ele não arbitra que tem que ser 4 ou 3 e 4, ele verifica a necessidade. Esclarecimento como liberação de identidade fixa. Enquanto outras tradições buscam encontrar um verdadeiro eu, o taoísmo propõe esquecer que você é humano, se esquecer e dissolver na identidade limitada. De certa forma é o interser, um tipo somos um, né? O sonho da borboleta, também do Zhuangzi. Era Zhuangzi que sonhava ser borboleta? Ou era a borboleta que sonhava ser Zhuangzi? Vocês confundiam você com a borboleta. O esclarecido abraça essa permeabilidade ontológica. Quem sou eu? Eu nasci para ser o homem ou eu nasci para ser a borboleta? Né? Transformação constante. Identificar-se com o processo cósmico de mutação, não como uma forma fixa. Comparações, então. No taoísmo, alinhamento espontâneo com o fluxo natural. Não ação, desaprender. Água, bloco não talhado. Água que contorna e bloco não talhado naquele que está in natura. No budismo, percepção do interser, meditação, mindfulness, compaixão, flor como nuvem, ou seja, ver toda a formação daquilo que passou por aquilo que você está com ele na mão naquele momento. Confucionismo, perfeição moral e ritual, estudo do autocultivo, prática ritual, joia polida. O Kant, autonomia racional crítica, uso público da razão, saída da minoridade. Foucault, atitude crítica sobre limites históricos, análise de poder saber, genealogia, ontologia do presente. Esclarecimento taoísta do mundo contemporâneo e suas aplicações. Ecologia profunda, ver a natureza como recurso, mas como expressão do Tao, que é o caminho. Ação ambiental como Wu Wei, ou seja, deixar a natureza ser o que ela é. Psicoterapia, aceitação radical versus esforço obsessivo por consertar-se. Terapia como permitir que as coisas sejam, ou seja, não
aquela coisa de consertar-se, mas permitiu que seja. Claro que se você tiver alguma anomalia é outro problema, né? Liderança. O melhor governante é aquele que quase não é percebido, que ele faz uma gestão através da não interferência inteligente. Isso é muito bacana, o ego dele não trabalha ali, quer dizer, a morte do ego, né? Arte e criatividade, o estado de fluxo, que é o flow, onde o artista se esquece e a criação acontece através dele, porque ele é fluxo. Conclusão. Esclarecimento como entrega a obscuridade luminosa. O luminoso é porque você está iluminado. Obscuridade porque você não faz questão de incomodar com a sua luz. Para o taoísmo, o verdadeiro esclarecimento é paradoxalmente um brilhar com a luz obscura. Uma lucidez que não ofusca, um conhecimento que se parece com uma ignorância, aquele que se mantém calado. É anti-antropocêntrico, descentra completamente o ser humano, colocando como parte ínfima do cosmos que flui. Não teleológico, ou seja, não há progresso linear, há ciclos naturais, ida e retorno, expansão e contração. Nós não estamos buscando o progresso linear pela mentalidade deles. Radicalmente ecológica, a natureza é a mestra suprema. Corporificada, a sabedoria está no saber como corporal, não no saber do que intelectual. Libertador através do abandono, não se conquista o esclarecimento, deixe-se ser conquistado pelo caminho, pelo tal. Então a resposta taoísta à pergunta, o que é o esclarecimento, seria algo como, é o estado em que, tendo abandonado todo o esforço para compreender ou melhorar, seguindo a visão de não ação e retornando à simplicidade primordial do bloco não talhado, o ser humano flui espontaneamente com as transformações do cosmos, encontrando eficácia perfeita na aparente passividade, na sabedoria suprema e na aparente ignorância. Enquanto Kant nos exorta a ousar saber, o Lao Tse nos aconselharia a ousar não saber, pois conhecer que não se sabe é a suprema virtude. Não conhecer, mas crer que se sabe é uma doença. O verdadeiro esclarecimento na visão taoísta é reconhecer que a luz mais profunda emerge de sombras que a razão nunca irá dissipar. Agora é interessante saber, historicamente e comumente, as tradições filosóficas, e Jung abraçou isso aí, o homem é descrito como sendo múltiplos aspectos. Ele tem a razão ou o intelecto, que refere-se à capacidade de pensar, analisar e resolver problemas de forma lógica. Ele tem a emoção, que abrange sentimentos e respostas afetivas que o podem colocar na condição de um experienciamento humano. A intuição, que é frequentemente descrita como uma compreensão ou percepção imediata e instintiva, sem necessidade de raciocínio consciente, ou seja, uma razão que chega até nós sem um raciocínio pré-concebido ou sem um histórico. E o instinto, que é uma natureza instintiva, que está quase que praticamente fora de nós, que refere-se a impulsos e comportamentos inatos e biológicos. Alguns seres humanos são mais instintivos, outros são mais intuitivos, outros são mais emotivos, outros são mais racionais. O ideal seria que todos fôssemos não diferenciados em uma dessas capacidades, tivéssemos todas equivalentes, porque nós seríamos mais completos. E aqui cabem todas as ideias de você trabalhar, tanto a razão como lá o Kant e os outros que discutiram sobre isso, a emoção, que trabalhou aqui aquilo que Confúcio vem falando, e também o Tatinen, o monge vietnamita e o último, e principalmente a intuição, que permeia mais as três últimas buscas do esclarecimento aí, que seriam o budismo, confucionismo e taoísmo. Ok? Bom, gente, ficou grande, né? Espero que eu não tenha cansado vocês. Espero que seja motivo de muita reflexão esse pensamento aqui. Nós vemos que é muito relativo o chamado esclarecimento. Portanto, muito obrigado pela sua atenção. Deixe seu comentário, passe esse vídeo para frente, deixe seu like, assine o nosso canal e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá!